1 Timóteo capítulo 4, versículos 11 até o versículo de número 16. Diz o seguinte, a santa e bendita palavra do Senhor. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Até aqui, até o verso 16, o final do capítulo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, conforme nós já havíamos anunciado, na nossa última Assembleia de Membros, a gente está nesse período de recesso, vamos assim dizer, tanto é que, graças a Deus, estamos voltando do nosso hoje, e o pastor Waltz iniciou dele na última segunda-feira. Então, nós vamos ter pelo menos 2 quartas-feiras, nas quais nós estaremos aqui, estudando a palavra com os irmãos, e assim, dando prosseguimento ao trabalho de estudo bíblico doutrinário. E aí, pensando nesse fato, pensando nessa realidade, a gente vai trabalhar um tema extremamente pertinente, sobretudo para esse período em si que nós estamos vivenciando, ou seja, o início do ano, dentro dessas novas perspectivas, dentro desses novos planos. Então, a gente vai trabalhar algo relacionado à santidade, à santificação, no seu sentido prático, vamos assim dizer. Então, esperamos em Deus que esse tema ele venha a ser propício para os irmãos, assim como eu entendo ser propício a mim, para que a gente possa não só aprender mais algumas verdades da palavra, mas considerar atentamente aquilo que Deus ele nos ensina nesse assunto especificamente falando. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido extraordinário, dentro dessas 2 quartas-feiras, um tema voltado à questão da santidade e da santificação. Nós estamos iniciando mais um ano. Hoje, na verdade, é a primeira semana. São os primeiros 7 dias, vamos assim dizer, do ano de 2026. Então, conforme nós falamos agora há pouco, é um momento, é um tempo propício para nós traçarmos planos, para nós traçarmos metas, para nós traçarmos objetivos para as nossas vidas, ser no sentido secular, ser no sentido estudantil, ser no sentido trabalhista, mas em especial, no sentido espiritual. A nossa vida com o Senhor, da nossa vida com o nosso Deus. É o que nós podemos chamar de alvos elevados. Alvos elevados. Ou seja, é nós termos em nossos corações, é podermos ter em nossas mentes metas espirituais elevadas que envolvam o nosso crescimento espiritual, que envolvam a nossa aproximação com Deus, que envolvam a nossa vida e vida de santificação. A vida cristã, ela impõe essa necessidade a cada um de nós. Nunca será demais dizer que a nossa salvação, ela dá início a uma nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo, ela requer de nós que a gente possa desenvolvê-la, que a gente possa crescê-la, ou fazer com que ela cresça, melhor dizendo, em nossas vidas. E quando a gente fala em crescimento espiritual, quando a gente fala em progresso na nossa vida espiritual, nós estamos falando sobre santificação, que nada mais é do que o processo através do qual nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, nós nos aproximamos cada vez mais do Senhor. E é interessante, e nunca será demais dizer, que a Bíblia ela é muito clara em nos chamar a atenção sobre essa necessidade. Que necessidade?
nos voltarmos mais para Deus. Que necessidade? Nos santificarmos mais, nos consagrarmos mais ao Senhor. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, pelo menos em 2 textos, que apontam justamente essa necessidade. Na verdade, que falam dessa exigência, ou seja, de nos santificarmos, de nos consagrarmos cada vez mais. Abram, por favor, aí, sem desmarcar esse texto, 1 Timóteo capítulo 4, sem desmarcar. Abram, por favor, livro de Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, de forma específica. Olha só como a Bíblia ela é enfática, como a Bíblia ela é clara, mostrando essa necessidade. Que necessidade? De desenvolvermos uma vida de santificação. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olhem só o que Paulo aqui nos diz. Ele fala: pois esta é a vontade de Deus. O quê? Complementa Paulo. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Muitas vezes a gente fica a se perguntar, muitas vezes a gente fica a se indagar, mas qual é a vontade? Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? É claro que existe uma vontade específica que Deus tem para a vida de cada um de nós. Mas no sentido geral, a vontade de Deus, ela já está clara. A vontade de Deus, ela já está definida. E a gente encontra onde? Na palavra. E aqui, quando a gente vê esse texto de Tessalonicenses, a gente observa que um dos aspectos que envolve a vontade de Deus para nós é que vivamos vidas santificadas, é que vivamos vidas consagradas ao Senhor, nos desvencilhando cada vez mais das paixões e da nossa vida carnal, da nossa vida terrena. Então, a Bíblia, conforme nós estamos a falar, ela é muito clara, ela é muito enfática em mostrar esse ponto. Que ponto? A necessidade que nós temos, enquanto cristão, de viver e viver uma vida de santidade, de viver e viver uma vida de santificação. E é interessante, irmãos e irmãs, porque é justamente desse assunto, desse tema, santidade, santificação, que o apóstolo Paulo ele está tratando nesse texto que a gente leu na nossa abertura, no início do nosso estudo bíblico. Ou seja, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 até o versículo 16. De forma específica, Paulo aqui, ele está se dirigindo a Timóteo. A palavra Timóteo significa aquele que honra a Deus. Timóteo, a palavra em si, o nome, significa aquele que honra a Deus. Timóteo, ele era um jovem pastor e que pastoreava a Igreja de Jesus Cristo lá na cidade de Éfeso. Contudo, muito mais do que um líder espiritual, Timóteo era alguém que Paulo tinha um grande respeito, um grande amor, uma grande estima. Na verdade, Paulo ele tinha um vínculo espiritual com Timóteo. Por quê? Ele foi o seu pai na fé, ele o acompanhou ao longo de parte da sua vida. Na verdade, foi Paulo que treinou Timóteo para que ele pudesse desempenhar o ministério da palavra. Então, Paulo, ele tinha esse apreço em especial por Timóteo, ele tinha essa consideração específica em relação àquele a quem ele chamava de filho na fé, aquele que foi, de certa forma, adotado espiritualmente pelo apóstolo Paulo. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, voltando um pouco aí, a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 2, como Paulo se dirige a Timóteo. Olha só a afinidade, olha só o amor, olha só o carinho, a atenção, a consideração que Paulo ele tinha para com Timóteo. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, aí Paulo leu o versículo 1, versículo 2, só para contextualizar melhor, mas chamando a atenção sobretudo do versículo 2. Olha só o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Veja versículo 2. A Timóteo, aquela pessoa para quem ele se dirigia aqui nessa carta. Olha só como ele classifica Timóteo, como ele descreve Timóteo. Ele prossegue, verdadeiro filho na fé. Então, Paulo tinha esse vínculo espiritual, vamos assim dizer, com Timóteo. Ele tinha sido seu pai na fé, ele o havia adotado em termos espirituais, havia acompanhado Timóteo na sua caminhada cristã, sobretudo na sua preparação para o ministério. Então, Paulo se dirige a Timóteo nesse texto, e nesse texto ele mostra a necessidade
que nós temos de viver e de ver uma vida de santificação. É claro que nessa passagem que a gente leu, melhor dizendo, Paulo ele está dando algumas orientações a Timóteo para que ele pudesse desempenhar bem o seu ministério. Conforme nós falamos, ele era pastor da igreja de Éfeso, contudo, as orientações que Paulo dá aqui a Timóteo, quanto à questão ministerial, elas abrem a nossa mente para determinadas verdades no sentido espiritual, acerca de algumas orientações que Paulo dá a Timóteo, orientações essas que nós devemos observá-las, para quê? Para que a gente possa desenvolver essa vida de santidade. Isso aqui é algo que me chama muita atenção quando a gente olha aqui esse texto. Paulo está falando de pastor para o seu filho espiritual, alguém que desempenhava o seu ministério. Paulo dá orientações ministeriais para Timóteo, mas dentro dessas orientações ministeriais, a gente vê algumas orientações para uma vida de santidade, para uma vida de santificação, cumprindo assim um propósito de Deus para as nossas vidas. Conforme nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que a vontade de Deus para a nossa vida é que vivamos essa vida de santificação. Então, na noite de hoje e também na próxima quarta-feira, eu queria que a gente pensasse no seguinte tema: não despreze sua vida, desenvolva sua santidade. Não despreze sua vida, desenvolva a sua santidade. E aqui, repetindo, Paulo aqui, ele dá conselhos para Timóteo, jovem pastor na igreja de Éfeso. Paulo dá orientações dentro do campo ministeriais, ou dentro do campo ministerial, que também são princípios. Para quê? Para que a gente possa desenvolver a nossa santidade, para que a gente possa desenvolver a nossa santificação. Então, do versículo 11 até o versículo 16, Paulo ele dá pelo menos 5 ordens a Timóteo. 5 ordens a Timóteo, que iria auxiliar o jovem pastor no desempenho do seu ministério, mas não só isso, iria auxiliar Timóteo no desenvolvimento da sua vida de santificação. Então a gente percebe que essa palavra também, ela serve para nós. Não que nós sejamos ministros da palavra, como Timóteo ele era, mas naquilo que ele mostra, naquilo que a palavra de Deus nos mostra, acerca de como nós devemos viver uma vida consagrada a Deus. Então, Paulo aqui, ele dá 5 passos, ele dá 5 ordens. E eu queria, pelo menos na noite de hoje, que a gente considerasse 2 delas, para que assim na próxima quarta a gente concluísse esse assunto. Então, repetindo o tema do nosso estudo, hoje na próxima quarta-feira, não despreze sua vida, desenvolva a sua santidade. E aí a gente vai considerar essas 5 ordens que o apóstolo Paulo dá para que esse fim ele venha a ser alcançado na nossa vida. Hoje vamos ver 2 dessas ordens, quarta-feira que vem as outras 3 e assim fechar aqui esse texto. Ok? Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de a gente seguir no desenvolvimento em si do nosso estudo, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração inicial? Tudo bem compreendido, entendido daquilo que a gente vai desenvolver? Sim ou não? Muito bem. Então vamos lá. Em primeiro lugar, abram aí, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Em primeiro lugar, você encontra a primeira ordem que Paulo dá a Timóteo. Ordens ministeriais, ou para o desenvolvimento do ministério, mas também ordens para que a gente possa desenvolver a santidade. Então, que primeira ordem é essa? Que primeiro mandamento é esse? Para que a gente possa desenvolver uma vida de santificação, que nós devemos ser modelo de piedade. Que nós devemos ser modelo de piedade. Olhem só o que nós encontramos no versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Olha só o que Paulo diz aqui a Timóteo. Ele fala, ó: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, olha só a ordem. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, aqui no versículo 12, de 1 Timóteo capítulo 4, Paulo ele exorta a Timóteo para que Timóteo não deixasse que as pessoas
lhe desprezassem por causa da sua juventude. De forma bem geral, a ordem de Paulo é essa, que Timóteo não deixasse as pessoas desprezarem a ele, Timóteo, por causa da sua juventude. E quem deveria ter, ou quem poderia ter esse procedimento? Alguns líderes e alguns irmãos que faziam parte da igreja de Éfeso, que era a igreja que era pastoreada por Timóteo. Quando Paulo ele escreve essas palavras aqui a Timóteo, Timóteo ele tinha por volta de 30 a 40 anos de idade. Ele era considerado uma pessoa jovem, dentro do contexto do Novo Testamento. Então, ele era jovem na idade, ele desempenhava a função ministerial em uma determinada igreja, e aí alguns irmãos talvez mais velhos, alguns irmãos que exerciam o cargo de liderança naquela igreja, estavam desprezando Timóteo por causa disso. Por causa desse fato, da sua juventude, por ser uma pessoa moça, vamos assim dizer, e tão moço que era, já está com esse encargo, com essa responsabilidade de pastorear a igreja de Deus. Então, mesmo assim, Paulo, ele dá esse conselho a Timóteo, para que as pessoas não lhe desprezassem por causa da sua mocidade. E o que é que deveria Timóteo fazer diante disso? Qual deveria ser a obrigação, o compromisso, a responsabilidade de Timóteo para que as pessoas não lhe desprezassem por causa da sua mocidade? Paulo ele diz, Timóteo deveria desenvolver a piedade cristã. É por isso que Paulo fala, torna-te padrão dos fiéis. Você é jovem, Timóteo, eu sei. Talvez algumas pessoas na igreja de Éfeso estejam lhe desprezando porque você é jovem. Então, diante desse quadro, diante dessa necessidade, dessa realidade, o que é que você deve fazer? Você deve se tornar um padrão, um modelo dos fiéis. E aí Paulo não só dá essa ordem, mas ele esmiuça, ele especifica como é que essa ordem deveria ser observada. Ou seja, Timóteo, ele deveria ser padrão de piedade em vários sentidos, em vários aspectos. O primeiro deles, Timóteo deveria ser padrão de piedade na sua forma de falar, na sua maneira de falar. É por isso que Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que aspecto, primeiramente? Ele diz, na palavra. Então, a fala de Timóteo deveria transmitir pureza. A fala de Timóteo deveria transmitir santidade, retidão, a maneira como ele se comunicava, a maneira como ele se relacionava com as pessoas através de palavras, deveria envolver justamente essa diferenciação, que ele fosse puro, que ele fosse santo na sua maneira de falar. Então, isso era um desafio. Um grande desafio que Timóteo ele tinha pela frente. Não só pelo fato de ser pastor da igreja de Éfeso, mas também pelo fato de morar na própria cidade de Éfeso. Para quem não sabe, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente pagã. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente mundana. E Timóteo vivia dentro daquele contexto. Então, eis o desafio para que ele pudesse ter esse procedimento. Ou seja, um falar santo, um falar piedoso, independente da circunstância e contexto em que ele estivesse, e que uma vez que ele estivesse desenvolvendo o seu ministério, que as pessoas pudessem enxergar nele essa diferenciação. Ele era padrão nos fiéis, ou padrão dos fiéis, no primeiro momento, dentro da sua forma, dentro da sua maneira de falar. E santidade é isso, meus irmãos. Santidade é isso, minhas irmãs. É nós desenvolvermos o caráter de Cristo na nossa vida, e começarmos a desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas através da maneira como nós falamos, através da forma como nós transmitimos as nossas palavras, as nossas ideias, os nossos sentimentos. Na verdade, há determinadas pessoas que têm essa necessidade por causa da salvação que gera uma ruptura nela, na vida dela. Uma coisa é a nossa vida antes de Cristo. Outra coisa é a nossa vida pós-Cristo. E uma vez que a gente passa por essa mudança, a nossa maneira de falar tem que ser diferenciada. A nossa maneira de falar, ela tem que ser caracterizada pela retidão, pelo temor, pela piedade. Ou seja, somos santos também na maneira como nós falamos. Daí o cuidado que a gente deve ter no que a gente fala, daí o cuidado que a gente deve ter nos contextos em que a gente fala, daí o cuidado que a gente deve ter na forma como a gente fala. Então, a santidade, ela deve ser vista também dentro desse aspecto. Essa piedade que deve ser desenvolvida, esse padrão dos fiéis que deve ser visto em nós.
no primeiro momento, na maneira como nós falamos. Sem desmarcar esse texto de Timóteo, por favor, abram aí, por favor, na carta de Tiago, um pouco mais adiante. Carta de Tiago. Olha só como Tiago ele leva a sério essa questão do falar cristão. E é interessante porque esse é o objetivo da carta de Tiago, né? Trazer para os irmãos a necessidade que eles tinham de vivenciar na prática a vida cristã. E é por isso que Tiago ele fala aqui do falar, porque a prática cristã, melhor dizendo, ela envolve essa forma diferenciada da nossa fala. Abram aí, Timóteo, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Depois a gente volta para Timóteo. Mas só para pegar esse ponto aqui. Olha só o que Tiago fala aqui. Meus irmãos, veja, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, veja, se alguém tem um cuidado, tem uma forma santa de falar, olha só o que Tiago diz dele. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E a gente sabe como é difícil, né? Dominar a nossa língua. O próprio Tiago vai falar aqui que, muito embora seja um dos menores membros que nós temos no nosso corpo, é o membro mais difícil que nós temos de dominar. E aqui, Tiago, ele fala justamente isso. Quando você tem essa maneira piedosa de falar, quando você usa corretamente a sua fala, conforme Tiago nos ensina aqui, você é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, veja, é nesse sentido que Paulo está aconselhando a Timóteo. Timóteo, no exercício do ministério, não deixe as pessoas desprezar a sua mocidade, porque você é jovem. Pelo contrário, seja padrão de piedade. E no primeiro momento, seja padrão de piedade na forma como você fala. Suas palavras transmitam graça, transmitam retidão, transmitam pureza, possa lhe identificar com Jesus Cristo. Então, essa é a primeira preocupação que Paulo ele tem aqui com Timóteo. Ou seja, que ele desenvolvesse a sua piedade e que essa piedade, em primeiro lugar, fosse vista na sua forma de falar. Mas não só isso. Voltem aí para 1 Timóteo capítulo 4, mais uma vez. Versículo 12. Em primeiro lugar, Timóteo deveria desenvolver a sua piedade no falar. Em segundo lugar, Timóteo deveria desenvolver a sua piedade no proceder. No falar e no proceder. Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Veja, na palavra, segue Paulo, no procedimento. Então, essa exortação complementa a exortação anterior. Foi o que nós acabamos de ver. Timóteo deveria ser cuidadoso com as suas palavras. O que é que nós estamos vendo agora? Timóteo deveria ser cuidadoso com as suas ações. Veja, não só com as suas palavras, mas também com as suas ações. Por quê? Não adianta a gente ter um falar piedoso, não adianta a gente ter um falar santo, se as nossas ações não confirmam isso. E esse também é um outro cuidado que todos nós, enquanto cristãos, devemos ter. Ou seja, a nossa fala deve corresponder com as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas devem corresponder com a nossa fala. Então, não é só falar de Deus, então não é só falar coisas boas, mas é vivenciar isso em nossas vidas. É por isso que aqui a gente vê um roteiro de santidade, ou um roteiro para nós desenvolvermos a vida de santificação. Por quê? Se trabalha a forma que a gente deve falar, porque se trabalha a forma como nós devemos proceder. Então, a santificação é algo que se desenvolve na prática, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Isso é que é santidade. É nisso que se desenvolve a nossa vida de santidade. Sem desmarcar esse texto de Timóteo, abra aí a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15. Olha só como a palavra de Deus nos ensina como a santidade ela deve atingir as nossas ações. Ela envolve palavras,
e atinge também as nossas ações. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz Pedro: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, complementa Pedro, tornai-vos santo também vós mesmos. Como? Olha só o que Pedro fala aqui. Em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Em todas as suas ações. Em todas as suas condutas. Em todos os seus comportamentos. Então veja, piedade no falar, veja, piedade no proceder. Era assim que Timóteo iria se tornar padrão dos fiéis, ou seja, desenvolver a vida de piedade em sua vida. Mas voltemos para Timóteo capítulo 4 e vejamos o terceiro aspecto da piedade que deveria ser vista na vida de Timóteo. Ele diz: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, veja, no amor. Piedade no amor. Essa postura que Paulo exige aqui de Timóteo diz respeito à bondade, à atitude bondosa que Timóteo deveria ter com os irmãos da igreja. Em especial, em relação àqueles que até mesmo lhe perseguia ou que lhe desconsiderava na condição de um jovem pastor. E aqui você observa que a santidade, ela não só envolve palavras, ela envolve ação, ela envolve também sentimentos. É o ser humano completo, é o ser humano integral. Então, os nossos sentimentos, as nossas afeições, elas também devem ser modeladas por uma vida de consagração. A santidade, ela atinge, repito, os nossos sentimentos. É aquilo que eu falo, é a maneira como eu procedo, é aquilo que eu sinto dentro do meu coração, de onde parte tudo na minha vida. De onde Salomão disse que é a fonte da nossa existência, do nosso ser. Então veja, piedade no falar, veja, piedade no proceder, veja, piedade no amor, ou seja, no sentimento, mas não só isso. Em quarto lugar, piedade na fé. Olha só, como Paulo ele vem na sequência aqui do texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz: na palavra, no procedimento, no amor, e ele completa, na fé. Essa fé aqui que Paulo faz referência, ela envolve duas coisas, que jamais devem ser separadas, e que, de certa forma, nos dão uma visão mais concreta e completa do que seja fé em Deus. Essa fé aqui envolve não só confiar no Senhor, confiar na sua palavra, descansar na sua promessa, mas essa fé aqui envolve a nossa fidelidade a Deus, de estarmos sempre no caminho do Senhor, de não nos apartarmos dele, de estarmos ali agindo de maneira coerente com o Evangelho. Então, essa é a verdadeira fé no seu sentido bíblico. Ela envolve a nossa confiança, ela envolve a nossa fidelidade à pessoa de Deus. E esse era o cuidado. Esse era o cuidado que Paulo também tinha em relação a Timóteo, que ele pudesse ser esse modelo de fé para os irmãos. O modelo de alguém que confiava em Deus, o modelo de alguém que era fiel a Deus, independente das circunstâncias. É interessante porque quando você vê a fé envolvendo esses dois aspectos, confiar em Deus, ser fiel a Deus, você percebe que essa fé ela é frutífera. Por quê? Porque ela anula de nossa parte qualquer atitude mundana. Ela anula de nossa parte qualquer atitude incrédula. E é essa fé que Deus ele quer ver em nossos corações. Que nós confiemos em Deus, que nós sejamos fiéis a Deus, porque é assim que a gente manifesta, de fato, o fruto da nossa salvação. Então veja, Timóteo deveria ser um padrão para a sua igreja, um padrão para os irmãos, que envolvia a sua forma de falar, que envolvia a sua forma de se comportar, que envolvia os seus sentimentos, que envolvia a sua fé, mas não só isso, que envolvia a sua piedade de vida como um todo. Olha só, como Paulo ele fecha aqui o versículo 12. Ele diz:
padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e ele fecha na pureza, na pureza. Isso diz respeito ao padrão moral que Timóteo deveria evidenciar em relação aos irmãos. Conforme nós vimos, Timóteo ele era um jovem pastor. Ele era um jovem pastor lá na cidade de Éfeso, que era uma cidade pagã, que era uma cidade mundana, era uma cidade que adorava a deusa Diana, que era reconhecida como a deusa da fertilidade. Então aí mais ou menos a gente já tira a noção de como era pervertida a cidade de Éfeso. Mas mesmo dentro daquele contexto pervertido, Timóteo deveria demonstrar essa piedade na sua vida, essa consagração, essa santificação na sua vida. Então, a santificação envolve também isso, os nossos valores. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente valoriza, a nossa santificação envolve também isso, as nossas ações. Ela envolve a nossa vida como um todo. E é isso que Paulo exige aqui de Timóteo. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, como isso é importante na Bíblia. Sem desmarcar aqui 1 Timóteo capítulo 4, voltem, por favor, lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Você vai ver aqui que Paulo, ele vai dar o mesmo conselho que deu a Timóteo aos irmãos da igreja de Corinto. E por que eu chamo a atenção desse texto de Corinto? Porque a cidade de Corinto, a exemplo que acontecia com a cidade de Éfeso, era também uma cidade pervertida, muito pervertida, muito pervertida. Então, Paulo tem esse cuidado. Independente do contexto em que vocês estejam, sejam santos. Vivem piedade. Vivem diferença de vida. Independente da situação que vocês estejam inseridos. Essa é uma obrigação de todo e qualquer cristão. De todo e qualquer cristão. Olha só. 1 Coríntios capítulo 6. Versículos 18 até o versículo 20. Veja que é a mesma ideia, a mesma ordem que Paulo dá. Piedade de vida, piedade de vida, piedade de vida. Olha só, versículo 18. Paulo exorta: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, piedade de vida. Toda a nossa vida. No nosso falar, no nosso proceder, no nosso sentir, na nossa fé, enfim, toda a nossa vida. Então, o que é que tudo isso aqui nos ensina, meus irmãos? O que é que tudo isso aqui nos mostra, minhas irmãs? Que o desenvolvimento de santidade envolve todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Ele está relacionado com aquilo que a gente fala. Ele está relacionado com aquilo que a gente sente. Ele está relacionado com aquilo que a gente faz. Ele está relacionado com aquilo que a gente valoriza. Enfim, ele está relacionado com toda a nossa vida. Por isso a necessidade da gente priorizar a santificação. Na verdade, não deve ser apenas uma meta para mais um ano, ser mais e mais parecido com Deus. Deve ser uma meta para toda a nossa vida. Todo início de ano, talvez seja um momento propício para a gente poder fazer a avaliação. No sentido da santidade, o que foi que eu cresci no último ano? Quais foram os pontos mais deficientes em relação à minha vida? Onde eu senti dificuldade de me parecer cada vez mais com Jesus Cristo? Será que era a minha forma de falar que não conduzia com o Evangelho? Será que era a minha forma de proceder que não correspondia à palavra de Deus? Será que os meus sentimentos eles estavam desassociados daquilo que a palavra de Deus nos ensina? Então, é essa avaliação que continuamente a gente deve fazer em relação à nossa vida. Fechou um ano, pensar nessas coisas. Iniciar mais um ano, colocar alvos para que a gente possa melhorar cada vez mais. O que é que eu posso fazer para que eu possa ter um linguajar cada vez mais parecido com Jesus Cristo? O que é que eu posso fazer para que eu possa amar mais e mais ao meu Senhor? O que eu posso fazer para que o meu comportamento ele possa se harmonizar com aquilo que o Evangelho me exige? E diante desses desafios, clamar pela graça divina, para que Deus nos capacite, para que seu Espírito possa estar nos enchendo, para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso caráter e assim avançando na nossa vida de santificação.
Aí talvez você possa se perguntar, mas isso é tão difícil porque muitas vezes quando eu coloco isso como propósito da minha vida, acontecem tantas coisas que acabam barrando esse propósito. É a luta que a gente tem para travar. E apesar dos obstáculos, das barreiras que muitas vezes se colocam na nossa frente, a gente tem que lutar contra essas coisas. Por quê? A nossa vida, ela deve ter como objetivo a glória de Deus. E a gente só pode glorificar a Deus através de uma vida santa. E se há barreiras dentro desse processo, a gente deve clamar pela graça divina para que Deus possa derribá-las. E assim a gente possa seguir, confiando na sua graça, confiando no agir de Deus na nossa vida, para que assim a gente possa avançar no caminho da nossa santificação. Então veja, Paulo aqui está dando conselhos a Timóteo. Conselhos no que diz respeito ao campo ministerial. Mas esses conselhos, eles também envolvem uma vida de santificação. Então, qual é o primeiro conselho? Timóteo, seja modelo de piedade. Naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você sente, na sua fé em Deus, enfim, em toda a sua vida, porque fazendo assim, você não só será um pastor fiel, que as pessoas depositarão confiança em você, mas fazendo assim, acima de tudo, você vai ser um servo fiel que anda e anda no caminho da santidade. Então, que a gente possa estar pedindo essa graça a Deus, meus irmãos, para que todo o nosso ser, ele possa se envolver no processo de santificação. Às vezes a gente até pensa coisas santas, às vezes a gente até fala coisas santas, mas nosso proceder termina não correspondendo com essas coisas. Às vezes a gente não tem pensamentos que de fato possam ser parecidos com os pensamentos de Jesus Cristo. Então, a gente precisa encaixar todas essas necessidades à luz do Evangelho, confiando na graça de Jesus Cristo, para que assim a gente possa avançar na nossa caminhada cristã. Então, repito, como é que a gente não despreza a nossa vida e como é que a gente se santifica cada vez mais? Nos tornando modelo de piedade para os fiéis. No falar, no proceder, no sentir, na nossa fé, enfim, em toda a nossa vida. Ok? Alguma dúvida, alguma consideração dentro desse primeiro ponto aqui? Não? Então, esse é o primeiro passo. Há um segundo passo que a gente deve dar para que a gente possa desenvolver a nossa vida de santidade. Se por um lado a gente precisa ser modelo de piedade, por outro lado, a gente deve aproveitar as oportunidades para aprender. A gente deve aproveitar as oportunidades para aprender. E quando eu falo aprender aqui, eu falo aprender a palavra de Deus. Olhem só o que nós temos aí no versículo 13. Olhem só. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte, Paulo ainda falando para Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O que é que a gente vê aqui, meus irmãos? O que é que a gente vê aqui, minhas irmãs? A gente vê Paulo exortando a Timóteo para que ele se relacionasse profundamente com as Escrituras Sagradas. É interessante porque Paulo ele usa 3 palavras que apontam justamente para esse fato. Que fato? Timóteo, se relacione, não de qualquer forma. Timóteo, se relacione intensamente, profundamente com a palavra de Deus. E quais são essas 3 palavras que indicam esse fato? Que fato? Esse relacionamento profundo que Timóteo deveria ter com a palavra. Paulo diz, em primeiro lugar, que Timóteo ele deveria se aplicar à leitura. Aqui leitura, meus irmãos, é leitura bíblica, propriamente dito. Talvez vocês não saibam, mas no contexto que Timóteo aqui vivia, não existia muito exemplares das Escrituras Sagradas, no caso do Antigo Testamento e também dos livros do Novo Testamento que estavam sendo ali compostos, não existia. Então, quando os irmãos queriam escutar da palavra, quando os irmãos queriam ler a palavra, automaticamente eles tinham que ir à igreja, aos lugares onde a igreja se reunia para adorar a Deus. Por quê? Porque lá havia esse momento de leitura como a gente faz.
nossa leitura devocional, quando a gente faz a leitura para a expulsão da palavra, e Paulo faz essa exortação a Timóteo. Timóteo, se envolva com esse processo de ler a Bíblia, de expor a Bíblia, de anunciar a palavra de Deus, para que assim você possa ter esse envolvimento profundo com a palavra. Na verdade, o que Paulo quer de Timóteo aqui é que a vida dele pudesse ser aprofundada numa vida aprofundada da palavra do Senhor. Ele precisava ler. Mas não só ler, ele precisava usar a palavra para a sua exortação e também para a exortação dos outros irmãos. É por isso que Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação. A palavra exortação aqui significa confronto. Então, Timóteo deveria fazer isso no exercício do seu ministério. Ele deveria usar a palavra de Deus não só para confrontar a sua vida, mas também deveria usar a palavra de Deus para confrontar a vida dos irmãos com essa mesma palavra. Daí a necessidade da sua exortação anterior dele ser padrão dos fiéis. Por quê? Uma vez que ele ensinava, uma vez que ele pregava, uma vez que ele proclamava o evangelho, ele fazia essa confrontação da vida dos irmãos com aquilo que a palavra de Deus exigia, e também a confrontação com a sua própria vida. Então veja que Timóteo não deveria ter a palavra apenas como algo teórico. Não, deveria usá-la na pregação, no confronto das outras pessoas, mas também no confronto de si mesmo, que é o que a gente deve fazer, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. É por isso que a gente deve ter essa ligação íntima com a palavra de Deus, porque cada leitura que a gente faz, cada verdade que a gente apresenta, o que a gente aprende ao longo da nossa vida, serve para a gente confrontar como nós estamos, em que ponto nós estamos na nossa caminhada cristã. E não existe outro parâmetro que a gente deve utilizar, senão o parâmetro da palavra do Senhor. Os nossos próprios pensamentos são falhos, são débeis. Então, eles não são corretos dentro desse processo, muito pelo contrário. A gente tem que usar o padrão da palavra para que ela possa nos confrontar e assim a gente possa crescer nessa mesma palavra. Então veja, Timóteo deveria se relacionar com a Bíblia na sua leitura, na sua exortação e, por fim, no seu ensino, na sua instrução. Como eu sempre gosto de dizer, ninguém ensina aquilo que não tem. Não, para que você possa ensinar algo, você precisa ser cheio desse algo. Então, para que você possa ensinar a palavra de Deus, você precisa estar cheio da palavra do Senhor. E isso implica nesse envolvimento profundo com a palavra. E era isso que Paulo queria de Timóteo. Timóteo, cada dia, até a minha chegada, que você possa se aplicar na leitura, na exortação, no ensino, que você possa se aprofundar completamente da palavra de Deus ou com a palavra de Deus em relação à sua vida. E quando a gente pensa nessa exortação de Paulo aqui a Timóteo, a gente chega a uma verdade, uma preciosa verdade, que jamais a gente deve esquecer em relação à nossa vida. Irmãos, irmãs, a santidade, uma vida de consagração a Deus, ela está diretamente relacionada ao envolvimento integral que nós temos com a palavra. Uma vida santificada, ela está diretamente relacionada ao envolvimento integral que a gente tem com a palavra de Deus. Não existe vida madura, espiritualmente falando, sem a palavra de Deus. A gente não pode amadurecer na fé. A gente não pode se desenvolver espiritualmente sem que a gente tenha esse envolvimento com a própria Bíblia. Não há fórmulas prontas. Faça isso, vai acontecer isso. Faça isso, vai acontecer aquilo outro. Não. Quer conhecer mais a Deus? Quer se aproximar mais de Deus? Quer ter mais de Deus? Se volte para a sua palavra. Do contrário, esse alvo, ele nunca vai ser alcançado, ele nunca vai ser obtido. Então, o caminho da santidade, ele é percorrido na estrada do nosso compromisso com a palavra. O caminho da santidade, ele é percorrido no caminho do nosso compromisso com a palavra de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê vários textos, várias exortações nesse sentido. Sem Bíblia, não há santificação. É necessário envolvimento com a Bíblia para que eu possa me parecer mais com Jesus Cristo, assim como Paulo exorta aqui a Timóteo. Vamos dar uma passada nesses textos para a gente poder relembrar essa verdade. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento para que a gente possa ver o salmista falando acerca disso. Abram aí, por favor, o Salmo 119, possivelmente o salmista, né? O salmista Davi.
Salmo 119. Texto conhecidíssimo nosso, que a gente aprende desde os primeiros anos de conversão e que mostra esse desafio que a gente tem. Que desafio? Nos envolvermos com a palavra. Nos envolvermos com a palavra. Salmo 119, versículos 9 e versículo 11. E depois o versículo 133. São 3 versos aqui no texto do Salmo 119. Olha só, Salmo 119, versículo 9. O salmista pergunta e ele mesmo responde. O que é que ele pergunta? De que maneira poderá o jovem, e aqui entenda, qualquer cristão, guardar puro o seu caminho? E ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra. Então, como eu guardo puro o caminho de Deus? Observando segundo a sua palavra. Envolvimento com as escrituras sagradas. Mais adiante, versículo 11. Olha só o que ele diz. Guarda no coração o quê? As tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus guardada no nosso coração, internalizada na nossa alma, ela serve de remédio, de proteção, para nós não pecarmos contra Deus. Mais adiante, lá no versículo 133, olha só o que o salmista ora aqui a Deus. Ele diz, firma os meus passos, aonde? Na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Então a gente vê aqui, meus irmãos, a gente observa aqui, minhas irmãs, como a gente precisa da palavra, para que a gente possa desenvolver a nossa santidade, a gente possa guardar puro o nosso coração, a gente não venha pecar contra o Senhor, a gente possa estar se firmando cada vez mais no seu caminho. Sem a palavra, isso é impossível. E quando a gente fala aqui desse envolvimento completo e contínuo com a palavra de Deus, a gente está se referindo à nossa vida diária, meus irmãos. Não é apenas nesses momentos que a gente está aqui na igreja, estudando a palavra, seja no estudo bíblico, seja antecedendo uma reunião de oração, seja no escola dominical, seja no culto que a gente presta a Deus, mas a nossa leitura contínua, a nossa leitura sistemática, nas nossas meditações, nos nossos devocionais, enfim, a palavra de Deus, estando continuamente presente no nosso coração e na nossa vida. É assim que a gente santifica, porque ela tem esse poder santificador em nossas vidas. Cristo, quando estava orando, lá a oração sacerdotal, em João 17, ele falou justamente acerca disso. Ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Foi a oração que Cristo fez. Para que os discípulos, por extensão, nós hoje, fôssemos o quê? Santificados pela palavra de Deus. E olha só, como a Bíblia ela é útil nesse processo. Voltem aí, por favor. 2 Timóteo, melhor dizendo. Capítulo 3. Aqui Paulo fala da origem, Paulo fala da necessidade, Paulo fala do propósito da Escritura das nossas vidas. E ele mostra de maneira muito clara como elas são necessárias para uma vida de santidade. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Texto que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Olha só o que ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus, sua origem, soprada por Deus, ela vem de Deus, ela não é objeto ou produto da imaginação ou da vontade humana, não é divina. E aí ele começa a dizer a sua utilidade, o seu propósito. E útil, veja, para o nosso ensino, para que a gente possa aprender, para a repreensão, para que ela possa nos confrontar, aquela questão de que ela é confrontadora em relação à nossa vida, para a nossa correção, porque não só ela confronta os nossos pecados, mas ela aponta o caminho que a gente deve andar. Veja que o tratamento da Bíblia é completo. Ela serve para a gente aprender, ela serve para nos confrontar, ela serve para mostrar o caminho no qual nós devemos andar. E aí Paulo complementa, para a educação na justiça. Então, se a gente quiser ser treinado na justiça, e treinado na justiça aqui é ser justo no sentido do andar com Deus, a gente só precisa dela, para que essa educação de fato ocorra em nossas vidas. E olha só, o resultado de tudo isso no nosso viver, versículo 17. A fim de que o homem de Deus, veja, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma vida
parecida com Jesus Cristo, ela só é obtida à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Do contrário, essa vida, ela nunca é alcançada na nossa vida. Daí, aquilo que a gente falou agora há pouco, uma vida de santidade está diretamente relacionada ao envolvimento integral com a palavra de Deus. Coloque esse propósito. Coloque esse propósito. A gente está iniciando um novo ano? Muito bem. Coloque o propósito. Talvez a leitura anual, talvez da leitura nos próximos 2 anos, talvez da leitura nos próximos 3 anos, mas faça isso. Leia a Bíblia. Que você possa aprendê-la cada instante da sua vida. Meditar nela. Guardá-la no seu coração. Que você possa praticá-la. E assim você vai se envolvendo íntima e profundamente com a palavra. E assim você vai se santificando cada vez mais na sua vida. Então, não perca as oportunidades que você tem de aprender a palavra. É por ela que a santidade ela é desenvolvida em sua vida. Ok? Então, a santificação, fechando a nossa palavra na noite de hoje, é o projeto de vida para todo e qualquer cristão. Então, inicia um novo ano, você coloca alguns projetos para a sua vida, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação à sua família, seja em relação aos seus estudos, acima de todos eles, coloque esse projeto espiritual. Que projeto espiritual? Que você se santifique cada vez mais. Coloque isso como meta na sua vida, como propósito, como finalidade, santificação. Esse é um processo desafiador, meus irmãos. É um processo desafiador, minhas irmãs. Por quê? Porque nos chama a sair do nosso comodismo espiritual. Nos chama a sair do nosso comodismo espiritual. E o que é comodismo espiritual? É você ficar acomodado na sua vida cristã. Você vem para a igreja na quarta, vem para a igreja na sexta, vem para a igreja no domingo, participa dos cultos, está ali dentro do contexto da membresia da igreja, tudo está bem na sua vida, mas não há esse progresso, não há esse crescimento do caráter de Cristo na sua vida. É por isso que a santificação ela nos tira desse comodismo, para que você possa lutar, para que você possa batalhar, para que você possa cada vez mais avançar na sua caminhada com Deus e assim se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Mas aí você pergunta, o que é que eu devo fazer para que isso possa acontecer na minha vida? Paulo aqui nos deu 2 orientações na noite de hoje. 2 orientações na noite de hoje. Em primeiro lugar, eu devo ser o quê? Modelo de quê? Em primeiro lugar? Modelo de piedade. Não foi isso mesmo? Né? Em tudo aquilo que ele disse. No falar, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Primeira coisa que você pode fazer e deve fazer para que isso possa acontecer. Em segundo lugar, que você possa aprender, melhor dizendo, que você possa aproveitar todas as oportunidades que você tiver para aprender a palavra, para que a palavra possa estar lhe santificando cada vez mais, para que ela possa lhe instruir, para que ela possa lhe corrigir, para que ela possa lhe exortar, para que ela possa lhe educar na justiça e você está pronto, preparado para fazer tudo aquilo que Deus exige para você. Faça isso. 2 passos básicos. Coloque isso como meta na sua vida e você vai ver que você vai avançar cada vez mais na sua santificação, na sua semelhança à pessoa de Jesus Cristo. Na próxima semana, a gente vai voltar a esse texto aqui de Timóteo e a gente vai ver 3 outras coisas que a gente deve fazer para que essa realidade ela possa estar presente na nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele esteja nos abençoando, que Ele esteja aplicando a sua palavra no nosso coração e que Ele esteja tornando real uma vida de santidade na nossa vida. Isso vai fazer uma diferença tremenda no nosso viver. Vai fazer com que a gente se aproxime mais de Deus, vai fazer com que a gente se satisfaça mais em Deus, vai fazer com que a gente testemunhe mais de Deus, vai fazer com que a gente glorifique cada vez mais a pessoa de Deus na nossa vida. Enfim, vai cumprir com todos os objetivos que nós carecemos durante o nosso viver. Então, que Deus esteja nos abençoando, que Ele esteja nos fortalecendo e que Ele esteja tornando real essas verdades na nossa vida,
Em nome de Jesus Cristo. Amém.